Rubens Cláudio Siqueira Neri, advogado, falando aqui da Advocacia Siqueira Neri. E hoje nós estamos no terceiro vídeo e vamos falar sobre o contrato de compra e venda. Antes de tudo, peço a você que compartilhe, que nos sigam nas redes sociais, dê um like lá no YouTube para que mais pessoas consigam ver essa matéria. Como sempre, não usarei palavras formais, técnicas, para que você entenda bem a complexidade do contrato. Primeiro, nós vamos saber um fato histórico que eu falei que eu ia trazer para vocês, que é como começou esse contrato, aonde surgiu. Ele surgiu no governo Hammurabi, lá no Império Babilônico, né, onde se deu toda essa iniciativa desse governo em 1792 a 1750 a.C. Olha só como é antigo. E eu trouxe aqui um artigo que consta no Código de Hammurabi, só para vocês terem ideia, né, de como esse contrato é antigo. Se alguém tem um débito a juros e uma tempestade devasta o seu campo ou destrói a colheita, ou por falta d'água não cresce o trigo no campo, ele não deverá nesse ano dar trigo ao credor, deverá modificar sua tábua de contrato e não pagar juros por esse ano. Olha só, antes de Cristo, no artigo 48 do Código de Hammurabi, já tinha uma cláusula contratual onde fala sobre o negócio jurídico, onde fala das partes, fala de juros, né, fala de pagamento. Olha só que bacana. E lá também tinha o contrato de locação, arrendamento e compra de casa. Aí nós vamos entrar na nossa matéria, pessoal. Olha só, nós vamos falar aqui sobre contrato de compra e venda de imóveis, né, que é um contrato que tem que ser muito bem feito, tem que ter muita cautela para não dar prejuízos ao comprador. Então vamos lá. Contrato de compra e venda de imóveis. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar certo preço em dinheiro. Então, está aqui a materialidade do contrato. Como que tem que ser feito esse contrato? Eu dou a coisa, dou o bem imóvel, o móvel, e a outra parte tem que pagar o preço em dinheiro. As principais consequências jurídicas da compra e venda são gerar obrigações jurídicas recíprocas, né, para os contratantes. Então, os dois contratantes têm responsabilidades jurídicas e obrigações jurídicas. Acarretar a responsabilidade do vendedor pelos vícios redibitórios e pela evicção, entre outras. Vocês viram comigo na aula passada o que é vício redibitório, o que é evicção. Então vocês têm aí uma noção, e quem quiser saber melhor pode ir lá na segunda aula. Contrato de compra e venda de bem imóvel. O artigo 108 do Código Civil diz o seguinte: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais para imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então aqui, o que esse artigo está falando? O que o Código Civil está falando? Olha, se você for comprar um imóvel que custa mais que 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país, você tem que fazer escritura pública. Conforme dispõe o artigo 25 da Lei 6.766 de 1979, gente, essa lei, e está em vigor. Faz-se necessário o registro dos contratos de compromisso de compra e venda na matrícula do respectivo imóvel, para que então tenha validade jurídica, conferindo ao promitente comprador direito real oponível a terceiros, erga omnes. Só para que vocês entendam, é como se essa pessoa pudesse lutar contra
todos, o efeito vai para todos, então aquele imóvel é dele, e para isso que tem que ser registrado. Mas tem que ter cautela na compra, e vocês vão ver aí com o passar do vídeo. Requisitos do contrato de compra e venda de imóvel. O contrato de compra e venda de imóvel, as cláusulas indispensáveis para o contrato. Então você vai assinar um contrato de compra e venda de imóveis. Esse contrato tem que ter, obrigatoriamente, identificação das partes, quem está comprando e quem está vendendo. Descrição completa do imóvel, tem que ter a descrição completa, tem que ser minucioso para fazer essa descrição. Então tem tais como localização do terreno, medidas e confrontações do terreno, indicação do registro de matrícula, em qual cartório está registrado, preço do imóvel, forma de pagamento, como vai ser feito esse negócio jurídico, como vai ser pago esse contrato, solução de conflitos, rescisão e multa por descumprimento. Anexo às certidões negativas, municipais, estaduais, federais, trabalhistas, tributárias e, no caso de um empresário, da pessoa jurídica. No contrato de compra e venda, sempre é preciso fazer o reconhecimento de firma e cartório. Então é importante ter o reconhecimento de firma. Apesar de todos os contratos, eu opino por ter reconhecimento de firma. A ausência de registro não retira a validade e eficácia do contrato, que é aquele caso, pessoal, do contrato de gaveta, né? Não tem escritura, não tem registro. A propriedade se faz um contrato de gaveta, né? Usado informalmente como contrato de gaveta. E aí, nós vamos falar de 5 cláusulas especiais possíveis de serem inseridas no contrato. E depois eu vou contar um fato que aconteceu no escritório que eu tinha em São Paulo, com a doutora Andréa Piani, uma grande advogada, uma grande amiga, fomos sócios por muito tempo, e aí eu vou contar para vocês. Então vamos lá para as cláusulas especiais que podem ser inseridas no contrato. Pacto de melhor comprador, sem previsão no Código Civil, mas aceito no direito contratual, pela qual se estabelece que a venda só será efetivada se dentro de um prazo estabelecido não superior a 1 ano. Então pode-se fazer um pacto, né, de melhor comprador. A retrovenda, cláusula contratual que permite o direito de reaver, recomprar o imóvel transferido pelo vendedor ao comprador pelo prazo de até 3 anos. Esse daqui é muito legal. Eu vou falar um exemplo para vocês muito bacana. Vem seu cunhado lá e fala assim: olha, eu preciso da injeção na minha empresa, eu estou precisando aí de 300 mil reais. E aí você fica sem jeito, né? Porque, pô, prestar 300 mil reais, como que eu vou fazer isso? Aí você fala: olha, vamos fazer um contrato de compra e venda com uma cláusula de retrovenda. Eu te empresto os 300 mil reais, você me transfere a sua casa e nós colocamos uma cláusula de retrovenda que em 3 anos, pelo mesmo valor, eu sou obrigado a retornar o imóvel para você. Claro que você terá que pagar todas as custas de transferência, porque fica para o vendedor as custas de transferência nesse caso. Você vê que bacana? É um mecanismo que você tem para fazer uma segurança. A venda, a contento, a venda sujeita à prova, pode dar uma segurança maior ao comprador, que antes de adquirir um produto ou imóvel tem o interesse de testá-lo. Então, nessa cláusula, você pode testar o objeto. A proibição ou cláusula de preferência, também chamada de prelação ou preferência convencional. A proibição consiste no direito do vendedor de recomprar com preferência o bem imóvel que vendeu, caso o comprador queira vender. Então, nesse caso, você vende uma casa e você coloca aí uma cláusula de preferência. Olha, se um dia você for vender essa casa, você tem que oferecer primeiro para mim. Então, isso também pode ser inserido no contrato. Preferência e proibição ou prelação do locatário. O que acontece? Quando a casa está alugada,
e o proprietário quer vender essa casa, ela tem que oferecer primeiro para o locatário. Se em 30 dias corridos o locatário não der uma resposta, ele pode vender para outra pessoa. Mas para tomar cuidado, nesse caso eu vou dar um exemplo. Muitas vezes, né, tem muitas pessoas que vendem a casa por um valor e no cartório passa pelo valor venal, que é menor. Então vamos lá. É um exemplo, gente. O locador chega para o locatário e fala assim, olha, eu vou vender minha casa por 1 milhão. Aí ele fala, olha, 1 milhão eu não tenho, eu não consigo comprar por 1 milhão. Pois bem, mas só que ele vende para outra pessoa por 1 milhão e chega na hora de transferir esse bem imóvel, ele coloca que vendeu por 500 mil. O locatário descobre e fala assim, opa, 500 mil eu tenho. Aí ele entra com uma ação anulatório dessa venda, dessa compra, e deposita em cartório os 500 mil. Cancelou. Está nulo essa venda. Olha que curioso, gente. E precisa tomar cuidado. Então vamos lá. Eu falei para vocês que no final eu ia falar aí sobre um exemplo que nós tivemos no escritório, eu e a doutora Andréia Piani, uma grande advogada, uma grande amiga, o maior carinho por ela, pela família. E aonde está o X da questão? O problema na hora de comprar aí um imóvel. Estar nas certidões negativas do comprador do imóvel que tem que ser apurado. Por isso que não é brincadeira. Olha, precisa ter certidões negativas municipais, estaduais, federais, trabalhista, tributário e da empresa, se o que estiver vendendo tem aí uma pessoa jurídica. E precisa puxar todas essas certidões, por quê? Principalmente a tributária agora. O STJ deu um parecer que tributos dentro do lapso temporal de 5 anos, né, que não houve aí a preclusão de cobrança, poderá ser sim ter a condição de se colocar esse imóvel em penhora. Então, vou dar um exemplo. A vende para B, que vende para C no período de 2 anos. A tem uma dívida tributária. A União entra, ou o Estado ou o município entra com uma ação de execução e penhora o imóvel de C. Olha só, era de A, B, foi para C num período de 3 anos. Ele entrou, vai perder a casa C, infelizmente. Olha o exemplo que eu vou dar para vocês. Chegou uma pessoa uma vez, não vou falar o nome, ele havia vendido uma casa, comprado uma casa melhor, no maior valor, não procurou um advogado, não puxou certidões, foi no cartório e passou a casa para o nome dele. E na época, eu acredito que foi quase uns 10 anos atrás, ele pagou 180 mil reais. A doutora Andréia vai lembrar desse caso. Ele foi no nosso escritório, nós fizemos em conjunto uma análise, marcamos uma segunda reunião e falamos para ele, olha, é impossível ganhar essa ação. Porque nós não trabalhamos com aventura jurídica. Nós mostramos para o cliente a possibilidade real de ter êxito ou não. Né? Mas ele falou, mas eu quero brigar. Eu sei, pelo que o senhor está falando, é muito difícil, mas eu quero brigar. Pois bem, entramos com o embargo de terceiro, entramos com a ação. Infelizmente, ele perdeu a casa. Por quê? Ele comprou a casa de A. A era um empresário, tinha uma dívida trabalhista. Essa dívida trabalhista foi ajuizada, houve execução do valor da dívida e não tinha mais nenhuma propriedade disponível para execução para penhora. Pegou o imóvel que ele vendeu. Então ele entrou, de certa forma, como fraude ao credor e foi penhorada aí a casa desse nosso cliente, que acabou perdendo, né? E ele só descobriu quando o oficial de justiça foi à sua casa para intimá-lo para a reintegração de posse. Olha só, pessoal, por isso que não é brincadeira.
Você quer comprar um bem imóvel? Contrate um advogado. Você vai pagar 100, 150 mil reais num bem imóvel. É muito dinheiro. Se você tem um advogado, você vai comprar esse bem imóvel com uma tranquilidade muito grande, tá? Então, está aí a terceira aula. Falamos então sobre contratos. Trouxe aí para vocês uma curiosidade sobre contratos, né? Que é o Código de Hammurabi. Também trouxe dois exemplos práticos para vocês. Espero que tenha gostado e vamos para o quarto vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus.